Sejam muito bem-vindos a Tio A Desenvolvimento Familiar e a nossa primeira série de vídeos. O assunto que eu vou tratar hoje é tão importante que ele ocupa a segunda posição naquela escala de necessidades de Maslow. Maslow foi um psicólogo norte-americano que criou essa teoria das necessidades, da escala, das necessidades. Então, a primeira necessidade que está lá na pirâmide de Maslow é a fisiologia, ou seja, o alimento, o sono, ou seja, as coisas mais básicas para o ser humano. E logo em seguida, lá em cima, nós temos essa necessidade que eu vou falar agora, que é a segurança. E a segurança ela se torna ainda mais importante quando nós tratamos de desenvolvimento de crianças. A criança precisa se desenvolver em um ambiente onde ela não seja excessivamente protegida e nem também com pais permissivos, que deixem ela fazer tudo o que ela quiser. Os pais superprotetores fazem com que a criança desenvolva uma personalidade anêmica. A personalidade deles fica atrofiada. A superproteção é totalmente desaconselhável e não fornece à criança um sentimento de segurança, ao contrário do que muitos podem pensar. Porque os pais funcionam como grandes árvores que fazem sombra nesse arbusto pequeno que é o filho e não deixam que ele se desenvolva adequadamente, ou seja, ele não tem espaço para se desenvolver. Já os pais permissivos, por não estabelecerem nenhum limite, eles terminam trazendo para a criança uma sensação de instabilidade, ou seja, ela não sabe até onde ela pode ir, ela não tem noção de limites. Então a estabilidade é uma coisa muito importante para proporcionar para a criança segurança no lar. As crianças desejam segurança. Você já deve ter visto, a minha filha faz isso, ela carrega um cobertorzinho, às vezes ela leva esse cobertor para o lado, para o outro, ou leva o elefantinho dela que ela tem de pelúcia para um lado e para o outro. O que é isso? Ela está buscando algo que proporcione segurança a ela ali naquele momento. As crianças têm uma necessidade íntima de segurança, de certeza, de ter um chão firme sob os seus pés. Por isso elas ficam inseguras quando elas estão longe da família, porque a família é o primeiro lugar onde a criança se sente protegida e segura. Inclusive há estudos que tratam sobre delinquência juvenil, que mostram que crianças que não recebem segurança na sua infância, elas são mais propensas a delinquir no futuro. Já a partir dos 8 anos, as crianças podem começar a roubar coisas no mercado como resultado dessa falta de segurança no lar. Quais são as circunstâncias que geram insegurança para a criança? A primeira coisa que pode gerar insegurança para a criança são os conflitos constantes entre os pais. Quando a criança percebe que os pais vivem em conflito, vivem em discussão, vivem em brigas, não concordam a respeito de nada, eles são altamente influenciados por esse clima de instabilidade e insegurança no lar. Entenda que você, como pai e mãe, é responsável por gerar esse ambiente de estabilidade para a criança. Quando pai e mãe discutem o tempo inteiro e discordam a respeito de tudo, as crianças, inclusive, vão muitas vezes fazer uso dessa discordância que existe entre os pais e entrar nessa brecha, colocando um contra o outro, porque eles vão buscar atendimento da sua necessidade mais imediata ali naquele momento. Então, se eles percebem que há uma divergência entre pai e mãe e fica evidente isso para eles, eles vão terminar manipulando os dois, colocando um contra o outro para que possam conseguir o seu objetivo mais imediato. Então essa situação de conflitos constantes gera no coração e na mente da criança a sensação de que a família vai se desfazer a qualquer momento. Principalmente crianças que vão para a escola, eles ficam naquela tensão, será que quando eu voltar a minha família vai estar lá, meus pais vão estar lá, vão estar juntos? Então esse sentimento de instabilidade, de insegurança, gera inclusive problemas escolares na sua disciplina, nas suas notas. Isso vai se refletir em tudo, inclusive na sua saúde física, não só saúde psíquica, mas saúde física. As crianças são profundamente afetadas por essa situação da insegurança, porque as crianças são essencialmente emocionais. Elas estão desenvolvendo a sua racionalidade, mas elas são profundamente afetadas por questões de cunho emocional.
O segundo fator que gera insegurança para as crianças é a mobilidade excessiva. O que é isso? Pessoas que terminam se mudando a cada ano, famílias que não param em uma cidade, estão sempre se mudando. Isso gera uma insegurança grande nas crianças, porque elas passam a ter mudanças de ambientes constantes, elas não se acostumam com as amizades ou com a escola, então ela não tem tempo de se adaptar àquela realidade, ela já está mudando de novo. Então tem crianças que relatam até que tem uma fobia de ir para a escola, porque não sabe se quando ela voltar os pais já vão estar arrumando as coisas para se mudar, né? Então é importante que haja essa estabilidade para a criança, essa certeza, né? As crianças precisam de, como eu falei inicialmente, de um chão firme. Então essa constante mudança gera prejuízos emocionais para as crianças. O terceiro fator que gera insegurança para os filhos é a falta de uma disciplina adequada. Quando nós estamos falando sobre disciplina, a gente está falando sobre estabelecimento de regras claras e pré-acordadas. Mas também não adianta você tentar estabelecer um grande conjunto de regras de uma vez. As crianças funcionam com uma questão paulatina, ou seja, passo a passo, progressivamente. Você estabelece uma regra, a criança se adapta àquela regra e aí você constrói sobre essa outra regra, cria uma outra regra, cria uma sequência de regras e comportamentos que são esperados dela, para que assim ela sinta que existe uma segurança naquele lar a respeito do que se espera dela e dos comportamentos que são aceitáveis ou não. Um outro fator que gera insegurança para os filhos é a própria insegurança dos pais. Pais inseguros geram filhos inseguros. Pais inseguros a respeito do futuro, a respeito da economia, a respeito do amor do cônjuge, não devem compartilhar isso com seus filhos. Transmita segurança para o seu filho. Por mais inseguro que você esteja em uma determinada situação, você ali é o líder da família. Você deve transmitir segurança para aquele filho, para que ele saiba que ali existe alguém em quem ele pode se apoiar. E não faça o contrário. Não tente usar o seu filho como uma bengala emocional sobre a qual você vai transmitir, ou um para-raio emocional para o qual você vai transmitir todas as suas inseguranças. Teve um amigo meu que ele até hoje tem problemas com a questão econômica, financeira, porque o pai dele, desde pequeno, ele compartilhava essas informações. Olha, filho, vem cá, deixa eu te mostrar, olha, a inflação deu tantos por cento esse mês, olha aí, vamos guardar dinheiro porque é importante e tal. Tudo bem, você deve educar o seu filho a respeito de finanças, mas tem situações que ele não entende, ele ficava assim, nossa, a inflação deu tanto, quer dizer, para ele aquilo ali era um fator de insegurança, porque era uma insegurança que também estava passando pelo pai, e ele compartilhava isso com a criança não tinha estrutura emocional para aguentar aquela pressão, né? Às vezes acontece muito também com relacionamentos dos cônjuges, né, dos pais. O pai está ali inseguro em relação ao amor da esposa, ou a mãe, né, está ali tendo problemas conjugais com o pai e termina passando isso para a criança, termina passando essa insegurança que ela tem em relação ao marido para um filho, uma filha, e usa aquele filho, aquela filha como um para-raio emocional, como uma bengala emocional para as inseguranças que ela tem. Se você está passando por uma situação dessa, vá conversar com um psicólogo, vá conversar com um terapeuta, vá buscar o seu amigo. Essa pessoa ela tem estrutura emocional, porque ela já é um adulto, ela tem como te ajudar, ela tem como te apoiar nisso aí, mas não o filho. O filho ele não tem estruturas psicológicas para te ajudar. Embora ele esteja ali pertinho, que você possa compartilhar com ele, é mais cômodo, mas não faça isso. Não permita que o seu filho carregue um peso emocional mais alto do que ele pode carregar. Então hoje eu falei sobre aquilo que promove insegurança nos filhos. Amanhã eu vou falar sobre o que traz segurança para crianças e adolescentes no âmbito familiar. Curta, compartilhe esse vídeo se você gostou, se você acha que isso pode fazer sentido na vida de alguém, pode ajudar alguma família. Compartilhe, comente aí o que fez mais sentido para você, o que foi mais impactante nesse vídeo a respeito de segurança. Um forte abraço para você, até amanhã
e vida abundante para você e a sua família.